Queridos filhos e filhas, hoje a providência divina assim fez. Sempre que estamos na festa de padroeiro, tem sempre um padre convidado, e assim a providência o fez, de hoje poder presidir a Santa Missa e fazer a pregação, celebrar os santos mistérios e ver a comunidade presente, vindo rezar, celebrar, vir viver este momento de fé, de graça, que assim é uma novena do nosso santo padroeiro. É como que um pequeno retiro em que a gente colhe a pregação, guarda no coração, renova, revitaliza o desejo, a vontade e, acima de tudo, a nossa promessa batismal, que renovamos celebrando os santos mistérios. E isto é uma grande alegria. Então, amados irmãos e irmãs, ter esta graça de meditar a cada dia o Santo Evangelho e de principalmente abrir o coração para aquilo que Deus irá falar, irá tocar. Sabemos que Deus ele toca primeiramente o coração do pregador, do presidente da celebração, e coloca estas sementes em nosso coração para frutificar, se possamos transbordar. E assim nós acolhemos mais uma vez o reverendo diácono Antônio, o nosso coral São José. Deixa eu ver se o Sagrado Coração está junto. Está unido. E todo o nosso povo, nossas coroinhas, nossa liturgia. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho hoje é um tanto curto, mas mostra o momento em que Jesus ele saiu de Jerusalém para Jericó, desceu, ou seja, aquele que se fez menino Deus, que se rebaixou e se inclinou à nossa humanidade, à nossa natureza humana, ao se encarnar no seio da Virgem Maria. Na sua vida pública, os evangelistas fazem este mesmo movimento catequético. Descer de Jerusalém a Jericó significa ir às nossas baixezas, nossas fraquezas. E agora, nosso Senhor, o bom pastor, como assim coloca a leitura de hoje, do ofício das leituras de São Gregório de Nissa, um texto belíssimo, uma oração ao bom pastor. Depois nós vamos entrar nesta ofício das leituras. São Gregório ele diz que nas costas de nosso Senhor ele levou a natureza humana. Ele não levou um homem apenas, ou os seus, que em Jerusalém moravam os seus apóstolos, mas Jesus levou sobre si a natureza humana. E como bom pastor, levando a nossa natureza humana, nos fez repousar em verdes relvas, beber em fontes inesgotáveis. E São Gregório faz este louvor ao bom pastor, que é o Cristo, onde, Senhor, nos levastes a beber estas fontes de água viva, onde nos levastes para verdes relvas, com este alimento salutar, tomando sobre si o jugo dos nossos pecados, dando a nós o jugo, o peso leve, tomando sobre si o peso dos nossos fardos, nos dando o jugo suave, que sobre vossas costas levastes. Dai-nos de beber desta fonte, deste alimento, que nos traz a salvação. Como, diz São Gregório, como não amar
um pastor que assim o faz. E o ato de Jesus neste pequeno evangelho é que, voltando a Jerusalém, ele enxerga a cidade do alto, viu a cidade e começou a chorar. E disse: por que Cristo chorou? Porque nosso Senhor, porque a Virgem Santíssima de La Salete, de Fátima, Rosa Mística, derrama lágrimas, se não, amados, por nos amar, e vê que, como um pai que vê o filho se perder, e o coração fica dilacerado. E a Virgem Santíssima mostra que, nos momentos em que ela revelava as suas mensagens, era justamente isso, pedindo penitência, que nós, filhos de Deus, buscássemos a conversão, a vida nova, porque do jeito que aqueles filhos estão, vão perder-se, vão se perder. Então a Virgem Santíssima chora, lamenta. Nossa Senhora da Piedade, que ao ter o seu filho nos braços, chorava de dor pelo seu filho, mas talvez também pela ingratidão de o seu filho não ser percebido, ou de a imagem do seu filho não estar gravada na vida daqueles pelos quais Nosso Senhor deu a vida. Então, o ato de Jesus, ao ver aquela cidade, é complementado com a seguinte palavra: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, se tu pudesse compreender hoje o que te pode trazer a paz. E São Gregório, ele faz esta mesma meditação. Vou citá-lo literalmente: como não te amar a ti, que amastes minha alma, embora ainda manchada, a tal ponto que deste a vida pelas ovelhas que apacentaste. Impossível imaginar maior amor que o trocar tua vida por minha salvação. Mostra-me este lugar da quietude, leva-me à erva boa e nutritiva, chama-me pelo nome, assim eu, que sou ovelha, ouvirei tua voz, e, por causa da tua voz, dá-me a vida eterna, mostra a mim, amado de minha alma. Beberei assim da água divina que tu proporcionas aos sedentos, igual à fonte. Deixa escorrer água de teu lado, veio aberto pela lança. Para quem beber, ela se tornará a fonte de água a jorrar para a vida eterna. E por fim, se me apacentares deste modo, veja bem, far-me-ás deitar ao meio-dia, quando dormindo logo na paz, repousarei na luz sem sombras. Você já imaginou você deitar em um sol a pino, sentir paz? Quando a gente quer descansar, a gente vai para onde? Para um sombreiro, um alpendre. Então é claro que São Gregório fala sobre esta paz da verdade. E uma alma, ela só está em paz quando de fato não tem sombras dentro dela. Então existe uma luz que ilumina interiormente, que não fica nenhuma sombra. Foi deste modo que nosso Senhor Jesus começou com a samaritana no poço de Jacó ao meio-dia, ou seja, não tem sombras, a verdade.
É isso que nos traz a paz. E é isso que nosso Senhor exorta. Se tu também, e aí coloca um verbo que leva a uma compreensão, um verbo que leva a um movimento que leva a inteligência a pensar, a se mover. Se tu também compreendesses hoje. Esse verbo compreender, ele está muito ligado ao coração do homem, à verdade do homem. Porque se eu e você, nós não nos compreendemos em Deus, e significa se conhecer em Deus, para poder amar a Deus e ao próximo, é necessário a gente se conhecer. Ou seja, enquanto, amados, nós não conhecermos nosso Senhor Jesus, e é o que a gente medita, né? Quem é Jesus? É este bom pastor que chora, que olha a ingratidão do alto, aquela cidade se perdendo. Muitos queriam estar ali com Jesus, dialogando com ele lá no poço de Jacó. Muitos queriam estar com nosso Senhor Jesus na hora dos milagres, na hora da pregação, como ficaram na hora de serem curados de enfermidade. Mas é certo que na hora da sua paixão, ou seja, na hora da sua cruz, todos irão fugir. Quem não fugirá? Nossa Senhora, a mãe de Jesus, e o discípulo amado São João. É o exemplo da igreja fiel. Ou seja, aquele momento foi um momento em que houve grandes trevas, um momento de total ignorância. Quem crucificou o nosso Senhor? Se não foi a soberba, se não foi a ignorância, se não foi o desejo de poder, de ter, a inveja que não soube enxergar a verdade, e como Pilatos, percebendo e dizendo: eis o homem, ele diz quem é a natureza humana mais excelente. Aquele homem, ele está como? Humilhado, coroa de espinhos, um manto de zombaria nas costas, um cetro de cana na mão, ali feito de troça e de zombaria. No entanto, a palavra de Deus, os evangelistas e toda a Sagrada Escritura mostra que aquele servo sofredor, ele é o homem verdadeiro, sem mancha alguma, sem nenhum peso de culpa na sua alma e no seu coração, principalmente porque ele era Deus. Não somente isso, mas para que, olhando para o pastor, as ovelhas, hoje, no tempo da igreja, pudesse o seguir. E quem é o pastor? Então, amados, precisamos, para responder a esta questão, olhar para nós mesmos, no nosso batismo, no nosso crescimento pessoal. Você se tornou esposa, mãe, você se tornou esposo, pai, ou você tem pais, e estes pais, os adultos, dentro de casa, na sociedade, eles são o bom pastor. E aí, nós olhamos para a imagem da igreja e temos os 12 apóstolos. Judas não, porque foi traidor, mas temos São Matias, que substituiu Judas. E temos os 12 apóstolos. Eles são os pais da fé da nossa igreja. E esses apóstolos deram uma sucessão, e Cristo quis São Pedro fosse o Papa, e teve uma sucessão, e existe hoje também uma paternidade espiritual no nosso Santo Padre Papa, que é transmitida pela fé
porque não é um laço de sangue, mas é por isso que é fé, que é o laço mais forte que existe, que não desata, para os bispos e para os padres. E, como diz aquela belíssima canção, como é? De El Ramalho, que um povo que tem um padre é mais feliz. Eu olho para a minha vida vocacional, eu tive um padre, né? E foi os momentos mais felizes que foi perto dele. Foi ele que me deu a graça da absolvição dos pecados para fazer a primeira Eucaristia. Foi ele que marcou a minha alma com um santo batismo, mesmo podendo ser um diácono ou na emergência um leigo a batizar, mas eu falo de um batismo tradicional, numa igreja. E essa paternidade, amados, espiritual é o próprio Cristo. Então olhamos hoje para Santo André, vimos ele com a cruz nas mãos, e a gente não sabe se Santo André é Santo André ou se Santo André é nosso Senhor Jesus Cristo, porque estes 12 homens amaram tanto ao bom pastor que disseram: também serei um bom pastor. Então nós padres olhamos tanto para Cristo que eu também indago e me pergunto: Senhor, aonde estão estas fontes? Aonde estão estas relvas para que eu possa me alimentar de Ti, ó bom pastor, e saber conduzir a estas ovelhas que me confiaste também a estas mesmas fontes? E no coração do pastor, o Cristo, há um grande desejo e um grande zelo de não perder nenhuma de suas ovelhas. E é o que nosso Senhor Jesus diz na sua oração sacerdotal: não deixei ninguém se perder. Então, olhamos para nossas famílias e aí olhamos para o Cristo bom pastor, para Santo André, e vamos, amados irmãos e irmãs, também pedir a graça de compreender as nossas fraquezas, de saber que, compreendendo-as, o único que pode curá-las é aquele que pode iluminar por dentro, dissipar todas as sombras da mentira, da falsidade, todas as sombras da falta de fé, e levar o filho e a filha de Deus a se compreender nele, que é o bom pastor. E agora sim entendemos este verbo: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Esse se tu também é um adicional, ou seja, muitos compreendem o que pode trazer o poder, o que pode trazer o dinheiro, o que pode trazer a amizade, mas também, ou seja, adiciona algo a mais. Ou se tem os seus apóstolos que estão perto, e nosso Senhor adiciona aquela cidade inteira. E adicionando aquela cidade inteira, nosso Senhor Jesus está fazendo daquela cidade um sacramental. Jerusalém é aquela que mata os seus profetas. Por isso, chora o pastor que veio para salvar e dar a vida, chora pela incredulidade daquela cidade que não percebeu que ela tinha sido um finzinho do Evangelho, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Por isso, irmãos e irmãs, não deixemos a graça passar. O tempo da graça é hoje. Cristo hoje nos visita na Sagrada Liturgia, na Santa Missa, na vida da Igreja, na vida dos sacramentos. Nosso Senhor Jesus hoje nos visita por meio daquele primeiro encontro que tivemos com Ele no nosso batismo.
e depois naquela compreensão bonita de quem era Deus, quando a gente foi entendendo que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo, e que este Filho ele está presente em todos os homens justos das Sagradas Escrituras: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e que este homem que é Deus, ele veio para dar a plenitude deste mandamento, que são os dois mandamentos maiores: o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amados irmãos e irmãs, exige de nós este movimento da inteligência, compreender. Este movimento da inteligência ele é conduzido por uma outra virtude, que é a humildade. Um soberbo não vai conhecer e compreender a Deus. Mas então peçamos, olhemos para Santo André, façamos nossas preces, peçamos estas virtudes, peçamos a graça deste mover do amor de Deus que toca-nos a alma, para que possamos desejar estar presente nesta relva e beber desta fonte de salvação que emana do coração aberto de Jesus. Domingo é Cristo Rei, e domingo tem uma indulgência plenária para quem proferir a oração composta por São Pio X, concluindo o ano litúrgico, nos consagrando ao Sagrado Coração de Jesus. Sempre percebi uma consonância na festa do Sagrado Coração de Jesus com Cristo Rei, ou Sagrado Coração de Jesus com Cristo Rei, com a proximidade da festa de Santo André, como nós estamos fazendo neste ano. Que possamos então nos unir a este movimento da Sagrada Liturgia, da Igreja, que é a mãe que sustenta e que alimenta seus filhos com a sua palavra, com os sacramentos, com a vida e com o Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.